Gente, terceira e última aula aí do nosso encontro de Sociologia agora, tentando fazer aulas mais rápidas para que vocês assistam quantas vezes for necessário. Aulas mais rápidas, porém, não com menos conteúdo. Olha, página 27. Vou aqui começar a apresentação. Página 27 do livro de vocês. Objeto de estudo de sociologia, né? Bem, aqui eu vou tentar mais explicar do que ler, né? Mas vamos lá para o primeiro parágrafo da página 27. Objeto de estudo da sociologia. Algumas condições são exigidas para que um conjunto de conhecimentos possa ser considerado ciência. 2 pontos. A existência de um método de investigação, a constituição de um objeto de estudo, a construção de teorias explicativas da realidade estudada. Isso faz com que uma determinada forma de conhecimento seja ciência. Olha, a filosofia é uma forma de conhecimento, a arte é uma forma de conhecimento, mas a ciência também é uma forma de conhecimento, distinta, mas é. Fazendo uso de parâmetros de observação e análise da realidade, uma ciência pode criar interpretações para seu objeto de estudo. Nas ciências sociais, essa dinâmica do pensamento desenvolve teorias que interpretam ou explicam a realidade social. Chegar a interpretações implica ter uma concepção dessa realidade e um modo de conhecê-la. Ou seja, de fazer ciência. Isso mostra que o processo de conhecimento é histórico, muda com o tempo e tal como a própria sociedade, tal qual a própria sociedade. Por que está falando isso tudo? Porque se a gente está falando de sociologia, que é o que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer, que eu estudei para fazer, a gente está aqui explicando formas de compreensão da realidade pelo olhar da sociologia. Né, que não é opinião, lembra, não é opinião, são conhecimentos científicos que são validados pelos cientistas, que nós, cientistas, interpretamos as coisas e apresentamos à comunidade. Tanto é que a gente não apresenta opiniões. Se você for lá ver pesquisas sobre a desigualdade na educação com a pandemia, que está acontecendo muito, são pesquisas científicas, não são opiniões de pessoas apenas, né? Bom, lá no página 27 tem um quadrinho. Tem esse quadrinho aqui que eu rabisquei, né? Eu faço as minhas anotações, tem aqui um quadrinho. Olhem esse quadro, mas eu vou fazer um outro quadro um pouco mais de boa, mais fácil, um pouco melhor, assim. Porque aqui está falando que nós temos 3 fundadores, está aqui, ó. Os fundadores da sociologia são observadores da realidade social. Diante dela se posicionam e com ela se relacionam. Nós teremos 3 fundadores. O que é o fundador? São pessoas, ou são, no caso aqui, cientistas, que nos deram aquilo que é o fundamento do conhecimento sociológico até hoje. Fundamento, né? O que é um fundamento de uma casa? Qual é o fundamento de uma casa? É o alicerce. Se esse fundamento está bem feito, está bem fundo, está com colunas muito bem feitas, a casa tende a não rachar, ela tende a ter menos problemas estruturais, né? Logo, todavia, a gente tem que entender a base, a estrutura das coisas para entendê-las melhor um pouco. Na sociologia nós temos 3, eu falei isso no primeiro passado, nós temos 3 que são os pensadores, que são 3 cientistas que dão a base do conhecimento sociológico. A gente costuma chamá-los pelo sobrenome, né? Que é o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, tá? O Émile Durkheim é francês, Karl Marx é alemão e o Max Weber também é alemão. O Marx não era sociólogo, ele era um filósofo, também lidava com história, mas nem ele quis inventar a sociologia. O conhecimento dele foi puxado para a sociologia pelos próprios sociólogos depois. O Durkheim e o Weber já eram sociólogos, mas o próprio nome, sociologia, é um estudo da sociedade. Então, eles aqui são nossos 3 amigos que nos ensinam ao que estudar em sociologia. Né? O fundamento. Hoje a gente já avançou muito para além deles, mas a gente sempre tem que estudar o começo, o fundamento, para saber de onde tiramos essas coisas todas.
Eu escrevi ali, ó, o que estudamos? Segundo Durkheim, nós estudamos os fatos sociais. O que são esses fatos sociais? Quero que vocês leiam página 28 do livro de vocês. Os fatos sociais ali, ó. Deixa eu ver aqui. Primeira, segunda, terceira parágrafo da página 28. Para Durkheim, são características dos fatos sociais a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A maneira de nos vestirmos, a moda, portanto, pode ser considerada um fato social no sentido durkheimiano? Sim. Tá no texto. Imagine algum colega chegando à sala de aula vestido de modo completamente diferente do grupo, com roupas de outras épocas ou típicas de outros grupos sociais. Possivelmente, ele receberia alguma sanção da turma, mesmo que indireta, pois existe um modo de vestir mais ou menos comum instituído socialmente. Ó, a imagem que tem aqui no livro de vocês é, né, um uniforme, a galera vestindo uniforme, né? E por isso que o Durkheim fala, aí na página 29, está colocando, das 3 características do fato social. A generalidade, sublinha aí, ó, onde está escrito generalidade, né, estar vestido de acordo com a maioria, exterioridade, a sociedade que define os padrões e normas do vestuário, coercitividade, sanção, como um olhar reprovator, como um ato de bullying. É o exemplo que ele está dando aqui, ó. Tanto é que tem esse esqueminha aqui, ó. Fato social, tá vendo? Página 29. É isso que nós estudamos em Sociologia, segundo o nosso amigo Emile Durkheim. Como a gente estuda os fatos sociais, né? Como, né? Investigando isso que eu acabei de falar. Generalidade, exterioridade e coercitividade. Nossa, professor, isso é muito difícil. Gente, venham de novo, pessoal. Assistam de novo. Deem um exemplo. É só a gente ver no dia a dia. Imagina, como eu falei, aqui tem um exemplo do vestuário. Nós podemos pegar, segundo Durkheim, um exemplo de 1000 coisas. Um professor que vai fazer uma aula diferente com vocês, com avaliação diferenciada, vocês vão estranhar, porque às vezes o que é comum na maioria, né, o que é a generalidade, não é esse tipo de avaliação diferenciada. Vocês podem chiar, não sei o quê, né? Ou então percebam quanto isso já aconteceu na vida de vocês. E o Durkheim me dá uns exemplos bem interessantes, assim, não vou pegar esse exemplo dele, mas é uma coisa que eu vou pensar agora. Escovar os dentes. A gente escova o dente, ele não é um ato natural, ele é um ato social. Ele é um fato social. Geral, todo mundo faz praticamente. Exterior, ele veio de fora para dentro. E, gente, é coercitivo. A gente foi ensinado, tipo, eu tenho um filho pequeno. Eu tenho que sentar com meu filho todos os dias quase para fazer o hábito dele escovar os dentes, passar o fio dental. Porque não é uma coisa assim, nasceu dele. Não, tem que ensinar, tem que ter paciência. E fazer dia após dia, até que aquilo se internalize enquanto hábito. Até que aquilo, você fica até incomodado se você não, por exemplo, escovar seus dentes, né? E aí, se você não escovar seus dentes ao longo de uma vida, eles vão estragar, né? Vão apodrecer, vão ficar sujos, vão ficar manchados, e aí você vai sentir uma certa pressão também social de que você precisa ter um sorriso bonito. Né? Então, vejam que a teoria do Durkheim tem muito a ver com tudo do nosso dia a dia. Esse foi só um exemplo. Nosso segundo amigo é o Marx. O Marx está lá na página 31, tá? O que a gente estuda em Marx? Conflitos e contradições. Assim, gente, eu estou fazendo assim de uma forma para a gente iniciar. Dá para estudar muita coisa em todos eles, mas eu estou fazendo isso aqui para a gente aprender a diferenciar eles mesmo. Esse é o movimento normal, tá? Conflitos e contradições. Conflitos sociais e contradições.
O Marx é o cara que fala que há um conflito de classe nessa sociedade que a gente vive, ou em todas as sociedades que já existiram, existem conflitos de classe. E é a luta, o contato entre essas classes sociais distintas que fazem a sociedade se movimentar, né? No caso, eu não vou nem entrar nos conceitos mais específicos, que a gente vai ter muito tempo para estudar os conceitos específicos do Marx. Mas ele diz para nós que nós temos, nessa sociedade que a gente vive hoje aqui, no Brasil, Marx é brasileiro, claro, mas ele analisa a sociedade chamada capitalista, que a nossa sociedade é capitalista, então ela também tem essas classes, que ele chama de burguesia e proletariado. O conflito de interesses, de choque entre essas duas classes, faz a sociedade se movimentar. E como que o Marx, que está lá na página 31 do texto de vocês, como que o Marx está explicando o movimento da sociedade, né? Ele fala, a gente tem que entender o que nós estudamos, na verdade. A materialidade histórica das relações sociais. Mas o que é isso, materialidade histórica das relações sociais? Material. O que é material? Um lápis é material, minha camiseta é material, eu, corpo humano, sou material. O meu pensamento, embora eu não pego ele se materializa, ele está se materializando em fala. Que a minha fala, não estou pegando ela, mas ela está no espaço. Ela vira ondas sonoras e vocês entendem a minha linguagem, eu entendo de vocês. Então, isso é material. Então, ele fala materialidade histórica das relações sociais. As nossas relações entre os seres humanos, elas se desenvolvem no mundo material, né? Elas não ficam só na cabeça da gente, elas estão aqui. E ele vai estudar como isso se desenvolve ao longo do tempo. Como está hoje, como veio se desenvolvendo, como isso vai se desenvolver daqui para frente também. Quais são as tendências, quais são os conflitos e as contradições que estão nessa materialidade histórica das nossas relações sociais. Tá? É isso que Marx vai estudar. Página 31. Tem o nosso outro amigo que está na página 29, que é o Max Weber. E o que o Max Weber estuda? O sentido das ações sociais, né? Como assim? O Max Weber é bem interessante também, porque ele fala que nós, indivíduos, cada um de nós, a gente age em relação a outros indivíduos. Então, alguma coisa me fez a mim, Celton, agir para gravar essa aula para vocês. Não significa que vocês vão exercer uma influência sobre mim. Exerceram, vocês como meus estudantes. Ah, mas eu faço isso porque eu sou professor. Obviamente, eu fui contratado para ser professor de aula de sociologia. Todavia, não sei, assim, a forma como eu imagino, a minha ação de tentar fazer uma aula um pouco mais leve, um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, mesmo que eu esteja falando, como é a tradição em nossas aulas, a gente falar, que isso me moveu as minhas ações, meu planejamento para fazer essa aula para vocês. Assim como vocês moveram o seu momento agora para pegar o celular, para pegar o computador e assistir a minha aula. Então, um indivíduo está agindo em relação ao outro. Mas não só em relação ao outro, em relação às instituições, né? Vocês agem em relação à escola, mas a escola é composta por indivíduos. Então, é isso que o Max Weber está falando, está ensinando para a gente. A gente estuda o sentido das ações sociais. Qual o significado, o sentido, em que sentido essas ações sociais se movem. O Max Weber, aqui o texto que você está falando, mas eu não vou entrar nisso agora, a gente vai deixar para entrar isso em outro momento. Ele fala aí dos tipos de ação, de ação social, está lá na página 30, tem esse quadrinho aqui, tá vendo? Né? Ele vai falar de 4 tipos de ação social que o Max Weber define. Ação social racional em relação a fins, racional em relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Mas eu não vou cobrar isso de avaliação nem nada. Eu só estou mostrando que existem motivações, algo move os indivíduos a agirem. E o Max Weber é o cara que vai estudar esse motivo da ação. O Marx é diferente. O Marx está estudando a materialidade histórica, de onde vem, como elas vão se desenvolvendo, as contradições, os conflitos e como vão se desenvolver também. O Durkheim está investigando o que é imposto pela sociedade, por que ele entende por sociedade para nós indivíduos. O Weber não, ele está entendendo o que motiva
eu, Celton, indivíduo, a agir em relação a vocês, indivíduos, meus alunos, e vocês em relação a mim, e vocês em relação aos seus filhos, em relação ao patrão, em relação a um político, em relação... Então, assim, a sua família. Então, Max Weber vai por esse lado. E como que se estuda? Buscando o sentido e o sentido, perdão, que eu anotei aqui, o sentido e o significado das motivações. Opa, eu fiz um resuminho aqui. Deixa eu escrever de outra forma. Que motiva as ações sociais. Opa! É isso, né? Como eu falei, ele tem 4 tipos de ação. Nós não vamos entrar nela, no livro de vocês fala, mas nós vamos entrar em outro momento. Mas o Max Weber fala que tem 4, segundo ele, 4 tipos de motivo para as ações sociais. Como eu falei, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Vamos dar isso depois. Mas lembrando que o Max Weber está preocupado com o indivíduo. Diferente do Marx e do Durkheim, que eles têm uma tendência a se preocupar muito com as estruturas da coletividade, que estão dentro do indivíduo também. O Max Weber também está muito preocupado com o indivíduo, o que motiva o indivíduo, nós, indivíduos. Tá bom? Gente, e vocês perceberam que aí, como eu falei, eles têm regras, têm métodos, todo bonitinho para poder explicar uma realidade social. É isso, tá? Eu quero que vocês assistam essas 3 aulas, né? Na segunda aula que nós teremos, na segunda semana do RED, que vocês me tragam dúvidas, tá bom? Esse é o objetivo de eu gravar essas aulas com antecedência. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. A gente vai estudar muito sociologia ainda no 2º e 3º ano. Aqui é só o começo. Tá bom? Fiquem bem. Vou parar aqui a gravação. Um abraço. Até a próxima. E